Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca. E eu sou Moisés. Estamos aqui para mais um episódio da nossa série de devocionais sobre educação de filhos, baseados neste livro de David Carroll Submerg 151, Reflexões sobre Educação de Filhos, Sabedoria Bíblica para alcançar o coração e transformar a trajetória do seu filho. E antes da gente iniciar o episódio, eu queria pedir para você que está aí assistindo, clicar em inscrever-se em nosso canal, também ativar as notificações para que você fique por dentro de tudo que a gente publica aqui no canal, tá bom? Compartilha, comenta, curte, porque quando você faz isso, você gera engajamento e também você gera relevância no nosso conteúdo e o YouTube, a plataforma, acaba distribuindo um pouco mais e chegamos a mais pessoas. Que Deus te abençoe, obrigado por você que está sempre aqui conosco, que nos manda as mensagens, os feedbacks. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Vamos lá para o episódio? E o episódio de hoje é de número 26, com o título O Senhor vê o coração. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê o que vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Aqui o autor está falando, sobre o que o Senhor vê o coração. E nós, como pais, devemos sempre olhar para o coração dos nossos filhos. Infelizmente, na nossa era atual, eu acho que também um pouquinho atrás, mas infelizmente, às vezes a gente quer o quê? Aparência física, aqueles troféus acadêmicos, troféu da parte física, as faixas de taekwondo e tudo mais, e a gente não está preocupado com o coração. A gente quer mais a nossa glória do que a glória de Deus. Quer mais mostrar que o nosso filho é melhor, que o nosso filho é perfeito, que o nosso filho atende as expectativas e não o que Deus quer para ele às vezes. Quando a gente vê falando de coração, a gente entende como essência, né? O caráter, tudo que a criança carrega, que é subjetivo a ela. Nós, às vezes, estamos mais preocupados como pais, estamos mais preocupados com performance, né? De como o filho vai se sair na escola. Não é errado para você que de repente busca uma carreira de sucesso para o filho, porque todos nós torcemos pelo melhor do nosso filho. Mas quando você eleva isso a um grau de exagero que a criança, ela às vezes até deixa de ser criança. Isso, vai criar virtudes erradas, né? Sim. Ela acha que talvez com a força dela, com a inteligência dela, ela vai conseguir adquirir as coisas, e não de Deus. E também há um perigo muito grande entre nós, com a gente como pais, de transferirmos para os nossos filhos as frustrações que nós tivemos. Às vezes aquilo que nós não alcançamos, uma carreira profissional que nós não conseguimos chegar, aí decisões erradas que a gente acabou tomando, a gente acaba transferindo para os nossos filhos e isso vira um fardo. Isso vira uma carga que muitas vezes sobrecarrega a criança, estressa ela e acaba que ela não vive a infância. Isso. Ela não tem a sua essência. É curso disso, é balé daquilo, é futebol do outro. É legal a criança fazer essas atividades, mas cuidado para de repente você não tirar do seu filho o que é mais importante dele, que é ser criança, que é viver aquela primeira infância. E aqui nos Estados Unidos, as escolas, elas são de manhã até a tarde. Hoje mesmo nós estávamos comentando que hoje o Noah chegou muito cansado da escola. Ele não queria comer, estava enjoadinho, depois para dormir, chorou um pouco. Sabe aquele choro que você sabe que é cansaço, assim? Então, ele acorda às 6:30 da manhã e ele volta para casa às 4:30 da tarde. Então fica o dia todo na escola, longe da gente. Então já é uma carga horária bem pesada. Uma época o Noah estava fazendo bateria, por exemplo. Então a gente chegava, jantava rápido, ia para a aula de bateria e eu estava vendo que aquilo lá estava sendo difícil para ele. Chegava na aula, ele não estava aproveitando, não estava rendendo. Ele tinha uma bateria em casa, ele não botava a mão, porque eu não sei se estava associando a algo assim que um fardo para ele, porque ele não, a gente via que ele não estava tendo prazer naquilo, porque
como a Bianca falou, ele chegava já cansado o dia todo. Aí eu chegava do trabalho, já botava ele dentro do carro e tocava para aula de bateria. É. Então, não que ele não vá se acostumar com essa rotina. Futuramente, claro que eu quero retornar essas atividades extracurriculares. Mas a gente sentiu que naquele momento era melhor focar na escola, até porque foi o começo do ano letivo dele, né? O início, então ele ainda estava se adaptando. Então a gente resolveu, não, vamos deixar esse 1 ano de adaptação e mais para frente a gente pensa nessas atividades extracurriculares. Então isso a gente tem que olhar o coração. A gente tem que fazer as perguntas certas. No nosso caso, como nosso filho é menor, a gente tem que observar aquilo que está acontecendo, né? Para a gente realmente sondar o coração. É isso que a Bíblia fala sobre pais sábios. Pais sábios, eles vão olhar a motivação, eles vão lá olhar a linguagem corporal, eles vão olhar a essência do coração. Aquilo a gente viu que, em vez de ser benéfico, estava sendo um pouco mais prejudicial para o Noah, né? Porque estava a carga horária e daí ele ia, querendo ou não, dormir tarde, daí no outro dia tinha trabalho, né? Dava trabalho para acordar porque estava cansado. Então, é isso que a gente tem que observar. E a gente só vai conseguir observar os nossos filhos se a gente estiver conectado com eles, se a gente souber analisar o que foi que mudou na rotina, o que foi que aconteceu, por que ele está agindo assim. Hoje o Noah estava, como a gente falou, estava mais choroso e a gente já viu que ele já chegou cansado. Então, hoje foi um dia de certo lá na escola, que teve educação física, teve outras atividades. Eles estão no final do ano, né? A formatura dele é dia 21. Então, tá aquela adrenalina de fim de ano. Então, a gente observou, a gente olhou, a gente se conectou. Não adiantava brigar, não adiantava dizer para de chorar, não adiantava dizer engole a comida, né? Claro que não adianta nem em outro aspecto, né? Mas nesse caso, não adiantava mesmo. A gente tem que acolher e é isso aí, filho. Tanto que ele tomou o banho dele, aí ele foi pro quarto, botou o pijaminha e começou a chorar. E aí eu cheguei, o que é que você tá chorando, filho? Ele, que eu quero você. Né? Aí eu deitei com ele, fiz o devocional junto com eles, e aí não deu nem para terminar a oração. Eu olhei e ele já estava dormindo, era cansaço. Então nós pais precisamos ter essa sensibilidade, né? Percebermos nos nossos filhos as mensagens que eles estão passando, algo que eles estão tentando comunicar a nós, muitas vezes sem palavras. Isso. Né? Estar ligados nisso, conectados a esse ponto em nossos filhos. Eu vi um post no Instagram que falava sobre isso. Ele dizia muitas coisas que às vezes a gente vê no nossos filhos, que a gente entende às vezes como aspectos negativos, na verdade são sinais da sua... sinais da sua personalidade, que se nós soubermos detectar isso, né? Se eu não estou enganado, ele falava assim, uma criança que no meio das crianças ela parece mandona, né? Tá sempre mandando, sempre tem que ser do jeito dela. Pegue essa criança e canalize para liderança, sinal que ela tem uma liderança forte. Treine ela para ser um líder, né? Uma criança que é mais agitada, que corre para lá, corre para cá. Perceba um esporte que ela gosta, sabe? Não sobrecarregue ela, mas perceba um esporte que ela gosta. Canalize. Então, você como guia, né? O pai e a mãe como guia, tendo a maturidade que tem, porque a criança não tem maturidade, a criança está aprendendo as emoções, está aprendendo o que fazer com as emoções. Quando se irrita, quando está cansado, como Noah cansado, ele chora, ele fica bravo, ele fica incomodado, reclama por tudo. Nós adultos sabemos lidar, ele não. Então, ensinando você como pai e mãe, que já é mais maduro, tendo essa percepção de ver as mensagens que seu filho está passando, garanto que o resultado vai ser muito maior e melhor do que você empurrar ele em tudo quanto é curso, empurrar ele em tudo quanto é aula sem ele saber o que ele realmente quer. E realmente ter a perspectiva de Deus. Né? O Senhor quer o quê? O que o Senhor faz? Ele olha o nosso coração. Então, nós como pais sábios, né, segundo a Bíblia, nós temos que fazer o quê? Olhar o coração. Né? E como nós vamos chegar? Como nós vamos acessar? Você pode estar nos perguntando agora, como acessar o coração do meu filho? A gente começa a acessar o coração dos nossos filhos, de qualquer outro relacionamento, através da comunicação. E quando a gente fala de comunicação, a gente
pensa automaticamente no falar. Né? Então, nós como pais, nós já temos isso em mente, né? Nós vamos chegar para o nosso filho e sair, né, despejando aí um monte de coisa. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, olha aquilo lá, olha aquilo outro, né? Claro que a comunicação com crianças pequenas e a comunicação com a segunda infância, pré-adolescência e adolescência vai ser um pouco diferente. Mas o que nós devemos pensar é que quando nós falamos, nós expomos os nossos pensamentos, nós queremos alinhar alguma coisa, isso é no falar. Mas a gente tem que pensar que a gente não tem que falar para o nosso filho. A gente tem que falar com o nosso filho. Não é para, é com ele. Então, às vezes você vai ter que ouvir. E comunicação não é só o falar, também não é só ouvir, é a expressão facial. É sentir a criança, as emoções dela, né? É a expressão que você vai usar. Então, às vezes ele está falando uma coisa, mamãe, olha que legal, e daí você já faz assim, ó. Pronto, já comunicou. Falou um negócio muito importante aí, que é o ouvir. Nós, como pais, às vezes tendemos a querer prevalecer sempre a nossa vontade. Né? E a gente tende muitas vezes a não ouvir. Não ouvir. O ouvir que eu me refiro aqui não é o ato de só você escutar. É você entender o que aquela criança quer, é você ouvir com seu coração. Você parar, porque muitas vezes a criança vem falar com a gente tá aqui, ó, resolvendo, tá vendo um negócio na televisão, tá fazendo alguma outra coisa. Não, para e escuta o que o seu filho quer falar. Ou então, tenha a sensibilidade para perceber o seu filho. Porque na maioria dos casos que a gente vê de crianças aqui que acabaram tirando a própria vida, é porque elas passaram mensagens bem mínimas que, quem sabe, numa sintonia um pouco mais fina, o pai e a mãe conseguiriam perceber. Porque muitas vezes o teu filho pode estar sofrendo algo na escola, algo entre os amigos, e ele não vai te contar. Né? Ou está sendo um abuso, está sofrendo violência dos amigos, ele não vai chegar para você e falar, porque às vezes tem vergonha. Mas se você prestar atenção, você conhece o seu filho. Você sabe, a criança é uma criança alegre, é uma criança feliz. De repente o comportamento muda. A criança fica uma criança triste, uma criança fechada, uma criança que só quer ficar no quarto, agressiva. E aí você está tão ocupado, está tão cheio de coisa que você não percebe que algo está errado. E aí lá na frente, às vezes pode acabar muito mal. Então, isso que você falou aí de ouvir, mais do que falar, é extremamente importante. Importante demais. Daí, o pai ter essa capacidade, o pai e a mãe ter essa capacidade. Eu até anotei uma coisa aqui, né? Considerar é diferente de consentir. Né? Então, às vezes na fala, nessa comunicação, você vai considerar bastante coisa que a criança está falando. Ó, mamãe, hoje, vamos supor, né? Empurrei um amigo na escola porque ele me fez tal coisa. Você vai considerar, tá bom, filho, você empurrou, mas daí você não vai consentir com aquele ato. Então, aí você já tem que fazer um direcionamento. Mas tem que tomar cuidado com essa comunicação para que a criança, ela não trave, né? E futuramente não vá te contar as coisas. Cuidado da maneira como você reage, né? Quando isso. Ele conta. Por isso que eu digo até da expressão facial, do tom de fala. Então, tudo isso é comunicação. Né? Tudo isso é a linguagem corporal que a gente usa. Então, se às vezes seu filho diz, mamãe, quero falar uma coisa, né? A Zoe agora tá, mamãe, quero falar uma coisa no seu ouvido. E se eu já fizer assim, ai, filha, né? Tipo, já fizer assim, né? Que às vezes acontece, né, gente? Eu não sou... né? 100%, mas às vezes estou lá fazendo negócio, Zoe, mamãe, quero falar uma coisa no seu ouvido, mamãe, quero falar uma coisa no seu ouvido, filha, só um momentinho, né? E às vezes ela vem, fala, mas eu já me comuniquei que, querendo ou não, eu não estava muito afim de ouvir o que ela queria me falar. Eu estava fazendo outra coisa, estava atarefada. Então, a gente vai se policiando a cada dia justamente na comunicação. Para que eles entendam desde pequenos que a gente vai estar disponível para eles, que eles aprendam também a esperar, que é importante, né? Uma virtude importantíssima que eu vejo que as crianças hoje em dia são super imediatistas. Filho, não dá agora, mas eu quero saber dessa conversa.
né? Então, nós temos os momentos, às vezes, na hora do jantar, a gente senta e vai falar. Então, às vezes, se ela quer falar alguma coisa antes, é só dizer, filha, pode esperar o momento do jantar que toda a família vai ouvir o que você tem a dizer? Então, você direciona, não é porque você não quer escutar, né? É porque aquele momento não dá, mas vai ter um momento para aquilo. Então, a gente tem que direcionar a criança. Quando a gente fala também de crianças pequenas, ali na primeira infância, o que é que você vai fazer? A comunicação. A comunicação vai ser, até anotei aqui para não me perder, né? Usar poucas palavras. Eles observam muito a nossa expressão facial. A gente vai dizer uma coisa rápida e clara. E pronto. Já com as crianças na segunda infância, ali 7, 8, 9 anos, os adolescentes e o pré-adolescente, já vai o quê? Inverter isso aí. Uhum. É o momento que a gente precisa realmente sentar e conversar. Dialogar muito. Eu tenho uma amiga, né, que eles estavam fazendo um podcast falando de criação de filhos, e ela tem uma filha já, eu acho que é de 18 anos. E ela disse que chegou umas 10 horas, 11 horas da noite, meia-noite, já era tarde, e ela queria conversar com a mãe. E ela disse que no íntimo dela, ela disse, poxa, eu tô morrendo de sono. Eu queria dormir agora. Mas tá bom. Ela, mamãe, é muito importante, eu quero falar com você, alguma coisa que aconteceu, tal. E realmente era um assunto bem importante. Eu só sei que ela falou que ela ficou até as 5 da manhã conversando com a filha. E aquilo chamou muito a minha atenção. Olha que conexão, que percepção, que sensibilidade dessa mãe. Uhum. Ela disse assim que a primeiro momento ela queria, claro, dormir. Eles tinham chegado de um culto, já estavam, Legal. né? No outro dia ela ia trabalhar, não era final de semana, era dia de semana, só que ela parou. E aquele dia foi um dia muito importante na vida delas, que realmente ela conseguiu instruir a filha, elas choraram, elas oraram juntos e ali ficaram até 5 horas da manhã. Então, se você não tem esse relacionamento desde o início, às vezes vai chegar na adolescência, o seu filho não vai chegar para você para perguntar o que acontece. Então, por isso que eu falo que chegando, né, nessa fase, muda. Realmente você vai ter que sentar, olhar olho no olho. Porque as crianças pequenas, às vezes, eles não esperam a gente sentar, tal. Você já tem que dar o direcionamento ali rápido. Eles já querem saber, mamãe, posso comer tal coisa? Você já vai falar, pode. Não, o adolescente não vai ter mais, talvez, esse tipo de pergunta, porque já vai saber, já vai abrir a geladeira, já vai pegar sozinho. E que vai aumentando a idade, vai graduando as perguntas e as dúvidas, né? Uhum. E a questão que a gente vê aqui, um dos pontos mais importantes que eu vejo na comunicação dos pais com os filhos e que muitas vezes os pais não percebem, é que quando o teu filho te procura, quando eu digo filho, é filho, filha, não importa o gênero, te procura e te pergunta algo, é porque a tua opinião importa para ele. Então, não deixe chegar ao ponto que um dia ele não vai mais falar com você, não vai te perguntar mais nada, e aí você não sabe o porquê. É porque a tua opinião para ele já não vale mais nada. Porque quando ele precisou de ser acolhido, de ter uma dúvida sanada, você estava tão ocupado que você não deu atenção a ele. O que mais os jovens, adolescentes, pré-adolescentes precisam é o senso de pertencimento. Yeah. Eles precisam saber que eles pertencem a uma família. Eles precisam saber da identidade deles, da onde que eles vieram. Porque o que acontece? Quando eles vão para a escola, né, geralmente aquele professor mais maneiro, mais legal, que tem uma conversa, uma lábia boa, vai ser o mentor dele. Então é isso que nós queremos? Ou nós queremos que o pai seja mentor do adolescente, que a mãe seja mentor da adolescente? Né? Que seja um espelho, seja a pessoa que vai realmente dizer, não, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe, a palavra deles importam. É isso que nós temos que ter em mente, isso nós vamos cultivar ali da primeira infância. É parando para ouvir os probleminhas deles, que às vezes para nós parece muito bobo. Mas são pequenos direcionamentos que a gente vai dar ali, que a gente já vai conseguir, né, uma virtude naquilo ali. Já vai extrair alguma coisa daquilo ali. Porque na adolescência, o que a gente tem que fazer? É atrair eles para mais perto da gente. E se a gente já vai fazendo isso na infância, meu Deus, já está com a metade do caminho, já está ganho. E a gente tem aprendido isso muito com o Noah, porque o Noah teve um atraso de fala
E hoje ele fala normalmente, mas quando ele está ansioso, ele fica buscando a palavra. E agora ele está na escola aprendendo inglês, aí mesmo que complicou. Porque Foge às as vezes ele palavras. chega, papai, essa palavra em português, como é? Porque ele já não sabe, ele me fala a palavra em inglês, eu traduzo para ele. Então a gente está tendo que, além da paciência, né, de parar, prestar atenção. A Zoe, por exemplo, que chega, papai, fala, né, tudo de uma vez. Com o Noah tem que ser mais ainda. Porque se eu falo alguma coisa, fala filho, fala, eu deixo ele ansioso, aí é pior ainda, aí ele trava, aí que ele não consegue se Esquece. comunicar. Então, às vezes, como hoje a gente percebeu que ele não estava para conversa hoje, né? Mas por quê? Porque estava cansado. E aí, às vezes, a gente exige da criança um comportamento que ele ainda não tem a maturidade para ter. Você lembra quando a Zoe nasceu, Noah tinha 1 ano e 5 meses, Noah era um bebê ainda. E a gente acabou, por ter a Zoe recém-nascida, pequenininha, a gente acabou tendo a falsa ilusão de que o Noah já era grande, já tinha que entender, irmãozinho mais velho. Até que um dia eu e a Bianca paramos e disse, olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos brigando com o Noah, né, exigindo do Noah alguma maturidade dele, principalmente com relação a bebê, com relação a Zoe, como se ele tivesse realmente maturidade, conseguisse, né, ter esse tipo de Entendimento. entendimento. Nós pegamos uma criança de 1 ano e 5 meses, que era o reizinho da casa, que era o centro das atenções, que tinha tudo para ele, tinha a mamãe para ele, tinha o leite do peito da mamãe para ele. De repente, do dia para a noite, né, a mamãe chegou em casa com outro bebê pequenininho. E aí ele teve que se adaptar àquela realidade. E nessa adaptação, a criança, claro, reage um pouco mais agressiva, fica um pouco mais arredia. E aí nós tivemos que nos educar nisso daí também. Mas foi o quê? Foi a sensibilidade e a percepção de nós dois. Que chegamos no momento de sempre dizer, ei, peraí, o Noah é um bebê, a gente está tratando ele como irmão mais velho, exigindo dele uma maturidade, numa situação que não foi culpa dele. Foram dois adultos que tiveram um bebê próximo do outro. Então agora nós temos que equalizar tudo isso. Eu cheguei na época até a fazer um post sobre isso no Instagram e o texto começava justamente assim: quando nós temos o segundo filho, inconscientemente, né, a gente acaba amadurecendo primeiro. Né? Então a gente quer que ele faça coisas que ele ainda talvez não consegue, que tenha realmente aquele entendimento. E a gente, né, tinha medo do quê? Dele machucar a Zoe de alguma forma por causa do abraço, mas contudo, sabe, gente, contudo, Deus nos deu uma sabedoria tão grande que hoje, assim, eu vejo que o Noah realmente ele teve um amadurecimento, né? Eu vejo assim que às vezes com relação, vamos por a Zoe, né? Por ele ter uma irmãzinha mais nova, então ele tem mais esse senso de cuidado, né? A Zoe tem com ele também, mas ela já é mais expansiva, né? Mas é a personalidade dela também. E ele tem mais esse negócio de esperar, porque ele já aprendeu desde cedo, né? Desde que ele tinha 1 aninho e 5 meses, ele teve que me dividir com a irmã. Então, o Noah, assim, filho, só um momentinho, a mãe já... Gente, ele não fala nada. Ele espera. Assim, raramente, né? Só se ele tá muito excited com alguma coisa. Mas isso realmente gerou um amadurecimento nele, né? Então, quando a gente tem aquela frase que fala, né? O melhor presente que você dá pro seu filho é um irmão. E realmente é isso. Claro, quem tem um filho, né, gente, não vai se sentir aí, né, desamparado. Mas É claro que tem dia que dá vontade de pegar os dois e bater a cabeça com cabeça. eles, Brigam. eles brincam e brigam ao mesmo tempo, né? Mas aquele senso mesmo ali de comunidade, né? Compartilhar. Eles vão ter que saber compartilhar. E às vezes, o que às vezes a gente se coloca na posição como pais é de juiz. E não é isso. Então eu fui criando isso neles. Vocês têm que resolver. Eu só me meto mesmo quando o negócio está assim, mas o moço até se mete mais, né, amor? Até esses dias eu aqui embaixo no estúdio editando e eu ouvindo o pau fechar lá em cima, os dois brigando por tudo, absolutamente tudo. Eu subi e mandei cada um pro seu quarto. Digo, vão pro seu quarto, cada um no seu quarto, agora. Deu um tempinho, eu subi para ver como é que tava.
eles estavam, a princípio foram pro quarto, cada um. Aí quando eu cheguei lá para ver, estavam os dois no quarto da Zoe brincando assim, ó, numa Não, paz, toda a vida eles fazem isso. né? Aham. Numa paz. Mas porque teve aquele momento, e aí você traz, e uma das coisas, um dos valores que eu também falo muito neles, é a família primeiro. Digo, a família sempre, o papai e a mamãe e a Zoe vêm à frente sempre, de tudo, de qualquer amiguinho, de qualquer coisa, a Zoe sempre em primeiro lugar, e a Zoe da mesma maneira, o maninho sempre em primeiro lugar. E a Zoe é mais amorosa nesse sentido, né? A gente traz algo para ela já pergunta, você trouxe pro Noah? Né? Ou dá um para eu dar pro Noah. É sempre assim, ela tá sempre preocupada com o Noah. Então, né, criar dois filhos, né, criar irmãos, né, é uma tarefa árdua, claro, assim como criar filhos, mas eles já vão aprendendo entre eles a como viver em comunidade. Então, isso é o que eu acho mais lindo, assim. Então, quando eles são colocados em contato com outras crianças, eles já trazem aquilo de casa, né? O compartilhamento, né? Porque já estão ali com o irmão, eles já trazem essa parte espiritual que a gente passa em casa. Então, um ajuda o outro com relação a qualquer coisa, assim. Se alguma criança caiu, eles já vão lá, ajudam a levantar, né? Hoje eu disse para Zoe, filha, qualquer coisa que tu pensar em fazer que não seja de Jesus, tu tem que cantar a música. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Para tu lembrar que tu é de Jesus. Que às vezes, né, é mais assim, geniosa. Daí ela disse assim para mim, ó, nem existe essa música. Eu digo, como que não existe? Existe, e mesmo se não existisse, tu não é de Jesus? Eu digo, ai, que ladina, já querendo, né, Ela dá dizer muito para de mim perto. que não existe essa música. Então, nisso eles já vão passando, né, as coisas que a gente vai falando em casa, no meu caso, principalmente a Zoe, porque eu acho que ela me tem como referência, então, às vezes, eu tenho que regular um pouco a Zoe, porque ela quer ser eu. Ela quer fazer o que eu faço, ela quer falar o que eu falo. Digo, filha, mas aqui em casa, quem é a mãe sou eu. Tá bom? Vamos combinar isso. Então, já puxa aquilo lá do exemplo, já puxa aquilo lá das relações, já puxa o senso de pertencimento. A gente ficou 2 finais de semana viajando e hoje o Noah já falou: mamãe, no próximo dia de família, o que eu queria viajar também, que eu tô achando muito legal a gente viajar. Mas tudo bem, filho, assim, ó, esse não vai dar, né, esse final de semana, mas eu achei interessante nisso tudo que ele quer ficar em família, né? Então eles estão pequenos, mas eles já sabem que eles pertencem a essa família, que Há eles um estão grupo, né? aqui, Eles têm que um tem núcleo. pessoas que vão acolhê-los, que a gente senta na mesa para jantar, a gente pergunta como é que foi o dia, como é que foi uma aula, como é que foi outra aula. E agora, antes o Noah sempre falava legal, né? Agora a gente está fazendo as perguntas mais certas, ele já está conseguindo desenvolver mais com relação ao dia dele. Porque você chega, né? Como é que foi seu dia, filho? Legal, pronto. Agora você chega assim, ó, filho, no seu dia que você teve hoje, o que que você mais gostou? Né? Qual foi a atividade que você fez lá Isso na é escola que você mais comunicação. gostou? Aí ele puxa pela memória dele e aí ele começa a falar. Né? E esse negócio de estar em família ali, pertencer, é maravilhoso. A criança ter esse sentimento. E uma das coisas que eu falo sempre pro Noah e pra Zoe, eu digo todos os dias, hoje até antes de deitar eu abracei, beijei e disse, olha, o papai e a mamãe vão amar vocês para sempre. Nós vamos amar vocês independente do que aconteça. Nós vamos te amar mesmo quando nós estivermos chateados, bravos ou tristes com você. Então não importa o que você faça de errado. Conte sempre a verdade para o papai e para a mamãe. Aí eu até falei assim, Noah, você vai me amar para sempre? Ele, sim, papai, eu vou te amar. Sim, ó, só que você tem que me amar mesmo quando você estiver bravo comigo. Se estiver chateado com o papai. Não, mas eu vou te amar para sempre. Então a gente está trazendo esse conceito, esse princípio para eles, que não importa o que aconteça lá fora. Eles não vão precisar correr para um amigo, correr para um professor, correr para um relacionamento precoce para desabafar. Eles vão saber que mesmo eles estando errados, eles vão ser recebidos. Assim como a Bíblia conta, Jesus conta a parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo retornou,
o pai não perguntou, o pai não deu lição de moral, o pai não, o que você fez? Cadê o dinheiro que eu te dei? Não, o pai só recebeu, só acolheu. Sabe, tira essa roupa, lava ele, limpa ele, traz o anel, traz o novilho cevado, vamos celebrar, estava morto e reviveu. É esse sentimento que nós, como pais, precisamos ter no coração. O sentimento daquele pai que no retorno do filho, né, nós pegamos o filho, chegou, ele que não era o momento. Existe momento para tudo. No calor das emoções, a gente faz besteira. Nunca tome decisões permanentes em situações transitórias. Não haja com seu filho no calor da emoção. Se ele chegar para você falando para você que ele fez algo errado, ou você descobrir que ele fez algo errado, não haja no calor da emoção. Respire, pare, pense, porque o filho também já está sofrendo. Ele fez algo errado. Se você tem uma relação com seu filho de amor, você tem uma relação maravilhosa com seus filhos, aquilo que ele fizer de errado vai machucar ele também. Ele vai dizer, cara, meu pai, vou machucar meu pai com isso. Fiz algo errado, vou entristecer o meu pai. Então, ou seja, ele também já está sofrendo. Ah, Moisés, mas ele tem que sofrer a consequência. Tem. Cara, mas calma. Não seja alguém que vai empurrar mais como dizem, um prego no caixão. É porque muitas vezes, como pais, nós temos mais pressa em corrigir. Em corrigir, né? Principalmente, assim, eu vejo quando eles estão pequenos, a gente já quer, derrubou um copo d'água, a gente já quer corrigir. Poxa, filho, tal, né? Então, vamos ver como é que aconteceu. Então, a gente tem essa pressa. Tudo é muito rápido, tudo é muito corrido, né? A gente às vezes não senta para prestar atenção no que eles têm para falar, no que eles têm a dizer, nos probleminhas deles, né? Na lição que é para fazer. Então, tem famílias que são adeptas, falando ainda de comunicação, né? Adeptas das reuniões mesmo de família. E quando a gente pensa em reunião de família, a gente já pensa, poxa, aquele quebra-pau, né? Vai acontecer. E eu estava vendo uma live com especialistas falando sobre isso, uma das mães tinha 5 filhos, o mais velha parece que tinha 18 e a mais nova tinha 7, então ela era adepta das reuniões de família e ela estava falando o que ela fazia nisso. Então, é um dia que você pede uma pizza. Mas reunião não significa aquele negócio protocolar, né? Isso, mas ao mesmo tempo, cada um tem um momento de fala. Coisas que precisam ser melhoradas. E as crianças também falam para os pais, os adolescentes também falam. Papai, eu gostaria que você melhorasse nisso, naquilo. Né? E nós, como pais, também nós temos que estar de coração aberto, ouvindo aquilo ali. Até porque não somos donos da verdade. Somos tentados a ser, mas nós não somos donos da verdade. Pensando sempre em considerar e não consentir. Então, né, que é diferente, na verdade, de consentir. Então, tudo que a criança vai falar, você vai considerar. Talvez alguma coisa ou outra você não vai consentir, ok, mas esteja pronto para ouvir. Se é aqueles 10 minutos de fala que você estabeleceu para cada um na sua casa, então esteja pronto para ouvir. Não interrompa, né? E peça ao Senhor sabedoria, entendimento para ver se realmente aquilo está falando. Gente, os nossos filhos nos conhecem também, assim como nós conhecemos eles. Eu sempre digo para as crianças, mamãe, como é que você sabe que isso aconteceu? Eu digo, filho, Deus e a mamãe é assim, ó, best friend forever. Eu sei de tudo, né? Porque na verdade, a gente já olha na carinha deles, a gente já sabe que alguma coisa tá para acontecer. Então, assim, gente, mas para finalizar esse aspecto, né? Comunicação, lembre-se, falar com o seu filho e não para ele. Né? Tenha isso em mente. Falar com, filho, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar, vamos falar, vamos ouvir, olho no olho, larga celular. Se ele disser, mamãe, é muito importante, que às vezes eles vêm mesmo dizendo que é muito importante o assunto. Então, realmente pare, veja, né? Se não puder naquele momento, filho, tem um momento especial, você pode esperar tanto tempo, mas esteja pronto para ouvir. Comunicação não é só falar, também é ouvir. É isso aí, você fica imaginando para essa mãe que você citou aí, que foi falar com a filha e ficou 5 horas conversando com a filha. Aí eu fico imaginando a memória que isso gerou na filha.
A filha vai levar isso pro resto da vida. Aquelas 5 horas que ela e a mãe ficaram ali. Uma troca, sabe, sem pretensão nenhuma, sem julgamento, sem eu sou sua mãe. Não, apenas ali juntas, uma ouvindo a outra, uma aconselhando. E eu creio que a semente que essa mãe lançou no coração da filha vai germinar, vai ter muito mais eficácia do que se ela fizesse 1 minuto de admoestação, porque foi assim, você errou. Não, aquelas 5 horas ali, ó, conversando, ouvindo, fez com que a menina se sentisse acolhida, se sentisse ouvida, se sentisse pertencente a um núcleo, a um grupo familiar. Ela tem o jardim fechado onde ela pode voltar. O local de segurança, o porto seguro dela. Ela vai saber que não importa o que aconteça, ela sempre vai poder contar com a mãe. E lembrando assim, Bianca, mas o meu filho falou uma coisa que eu não sei o que fazer, né? E agora? Diga para ele que vocês vão orar juntos pelo aquele propósito. Que seja uma prova. Mamãe, tô com medo, aquela prova assim vai acontecer. Filho, Deus é contigo, nós vamos orar juntos. E assim, e lembre disso, né? Se você é meio esquecidinha, né? Tenha um caderninho de oração, né? Para ali colocar os desejos, os anseios do coração, os probleminhas deles também. Olha, vamos orar por esse propósito hoje, como família, todo mundo, os irmãos. Ó, o Noah, um exemplo, né? O Noah vai ter uma prova, vamos orar a respeito disso. Ah, o papai está com dor de cabeça, está doente, vamos orar junto a respeito disso. Acho que o moço me ligou essa semana e falou alguma coisa, estava com dor de cabeça. E daí a Zoe, na hora do almoço, na oração do almoço, ela falou assim, mamãe, a gente tem que orar pelo papai, que ele não está bem. Digo, vamos, filha, vamos todo mundo orar. Eu, ela, as crianças do daycare, todo mundo orou. E se alguma criança traz alguma coisa, né? O papai ou a mamãe tá doente, um dia um menininho não veio porque, né, tava doente. Então ali a gente vai gerando isso neles. Né? Colocar propósitos em família, né? Agora a gente está com esse projeto aqui com vocês, né? Tem sido uma bênção tanto para a nossa vida e eu creio que tem abençoado aí também muitas famílias e a gente tem colocado isso em oração e tem colocado isso em oração também com os nossos filhos. E eles já entendem. Já. Porque o que acontece? Como que é a nossa dinâmica aqui? O nosso estúdio é no basement da nossa casa. No Brasil, falo porão, no porão da casa. Então, se alguém ficar caminhando, ligando alguma TV, alguma coisa, o barulho aqui embaixo aparece no microfone. Então, eles sabem que a gente estabeleceu como 8 horas da noite é o horário que é os nossos horários de gravação. Então, a gente chega, fica junto, vê um desenho, vê alguma coisa, conversa, janta, e às vezes ou eu ou a Bianca dá o banho neles, coloca na cama, e eles já sabem. Aí às vezes, olha, você vai gravar hoje, papai? Ele pergunta. E sim, vamos gravar. E às vezes já teve dia de eu chegar para ele e falar, filho, papai vai orar aqui rapidinho, mas o papai não vai ficar com você até você dormir, porque o papai precisa gravar hoje. Tá bom, papai? Ele já tem esse entendimento. Então é porque tudo foi conversado, né? Por mais que eles tenham hoje 6 e 4 anos, a gente conversa tudo, a gente fala sobre tudo. Eles chegam aqui nas cadeiras, eles sentam. Eles ficam brincando, né? Como a gente faz. Como a gente fala. Então a gente já vê que isso também está sendo gerado neles, né? Eles estão também sendo para o lado bom, ficando desinibidos, às vezes para as câmeras, né? Que é legal também. Então, assim, tudo a gente gera no nosso coração, gera no coração deles, né? Tudo a gente põe em oração também com eles e vai falando, filha, ora, né? Amanhã a vovó tem um exame, vamos orar aqui. Então, tudo é com Deus na frente. Sim. Tudo é Deus em primeiro lugar. Filha, às vezes a gente não pode fazer, mas Deus pode. Então, isso eles já vão passando também, mesmo crianças já vão passando. Então, isso é comunicação. É comunicação, é falar com clareza, é estabelecer, né, também limites. Porque quando eu penso em comunicação, eu também penso em limites. Por quê? Porque é aí que você vai gerar. Se você tem uma comunicação eficaz, toda a família ganha.
começa já no relacionamento do casal, né? Se o casal se comunica bem, os filhos, né, vendo aquela comunicação, já sabe que tudo vai ornar. Ele sabe que se eles falarem uma coisa comigo, que eu disser Não adianta correr pro papai. não adianta correr, porque a gente já conversou, né? A gente já falou sobre isso num episódio, que a gente procura falar para eles, às vezes, alguma coisa, ó, eu vou conversar com o papai, né? Ou eu vou conversar com a mamãe, a gente vai chegar num consenso a respeito desse assunto. Então, eles ficam assim, nossa, tipo assim, por que você vai conversar? Né? Então, tudo, gente, tudo gera em comunicação. O Senhor vê o coração, e para a gente acessar o coração dos nossos filhos, a gente precisa ter comunicação, a gente precisa se conectar com eles, e como o Mozo sempre fala aqui, ó, um episódio se complementa, e às vezes parece que a gente está falando a mesma coisa, mas é isso mesmo, né? Como a Bíblia fala, encucar, e nós estamos encucando na cabeça de vocês como é que tem que ser feito. Bianca, vamos errar? Vamos. Nós erramos, Nós erramos muito também, né? Todo dia lá, quando eu estava estudando um pouquinho aqui sobre comunicação para falar com vocês, eu mesmo já estava conversando comigo mesmo, preciso melhorar nisso, preciso melhorar aquilo, né? Como eu falo as caretas, às vezes, né? E a gente precisa melhorar a expressão facial, tem até o Rios ali, que às vezes vê, né? Como que tá a sua fisionomia hoje? Vamos deixar o diabo atrapalhado, uma coisa assim, né? Você pode estar por dentro acabada, mas tem que estar com um sorriso. Então pense sempre nisso. Gente, episódio número 26, o Senhor vê o coração. Obrigado a você que esteve até aqui com a gente, né? Nós estamos agora com a série Entre Pais, que está rolando no canal aí. Lançou na quarta-feira, dia 7 de junho, lançou o primeiro episódio. Você que ainda não viu, dá uma olhada lá. Você que ainda não acompanhou a série Mãe Exausta, tá maravilhosa a série. Dá uma maratonada lá, assiste. Você que não está inscrito, por favor, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, comente, né? E nós também, eu estava esquecendo, nós também estamos nas plataformas de áudio. Apple Podcast e também no Spotify. Tá bom, gente? Obrigado. A gente fica muito feliz de estar aqui. A gente fica muito feliz com as mensagens que a gente recebe. Hoje até teve aquela situação lá da mensagem. Foi algo que aqueceu demais o nosso coração, que uma das nossas amigas aqui foi mandar num grupo. Né, nosso conteúdo. Foi mandar o nosso conteúdo num grupo, e quando ela chegou lá, alguém que a gente não conhece, não sabe quem é, já tinha mandado lá e estava dizendo que gostava muito de ouvir, estava referenciando ao grupo, um grupo de mães. Então, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua vida. E que Deus abençoe a sua família. Um beijo grande e até a próxima.